Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior, hoje 21 de agosto de 2024. Nós estamos aqui para mais um Evangelho e Orações, fazendo, como diz o nosso querido Sérgio, híbrido, trabalho presencial, trabalho de Facebook, de live no Facebook. E hoje vamos contar com a preciosa presença do Sérgio aqui para fazer a palestra para nós. Ele vai falar de um tal de Bezerra de Menezes, não sei se vocês já ouviram falar desse cara, né? Esse cara aqui, ó. Um emérito médico e que fez muita coisa interessante. O doutor Sérgio vai contar tudo para nós e depois vai distribuir um monte de coisa para vocês aqui. O doutor Sérgio é campeão. Quando ele vem é sempre motivo de alegria para nós, né? Embora ele fala que ele vem como step, mas não, ele é titular principal da nossa casa e a gente conta sempre com a presença dele todos os meses, não abrimos mão dessa companhia agradável. Então vamos ligar-nos ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de aprendermos um pouco mais, oportunidade de nos reabastecermos da mais pura energia do plano maior da espiritualidade, das correntes médicas de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Alberto Seabra, Corrente Azul e tantas outras correntes, que em nome do Mestre Jesus conosco trabalham, que já prepararam a nossa casa desde as primeiras horas desta manhã, buscando trazer para cada um de nós os fluidos necessários para as nossas curas físicas, emocionais, espirituais e tudo mais aquilo que a gente precise. E como eu sempre peço a vocês, se desliguem dos seus problemas lá fora, se liguem no ambiente tranquilo e equilibrado que temos nesta casa e busquemos pensar nas nossas necessidades, porque pensamento positivo atrai a cura, atrai tudo aquilo que nós precisamos. E deixemos as coisas negativas que nos preocupam do lado de fora da casa. Sempre é fundamental esse pensamento positivo para que alcancemos aquilo que aqui viemos buscar nesta casa. Assim como o pessoal que nos acompanha na live, também pense nas suas necessidades. Pensem naquilo que mais precisam e vamos vibrar e trabalhar juntos para que possamos realizar as nossas curas. Sempre nos lembremos que as nossas curas serão de acordo com os nossos méritos. Se a cura não for possível, com certeza um grande alívio nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, receberemos nesta noite. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Agora deixo vocês com o Dr. Sérgio e volto no final para as vibrações e orações finais do nosso trabalho. Obrigado. Boa noite. Muito bem, deixa eu pôr aqui meu dedo duro. Está funcionando a máquina aí, Clóvis? Estou vendo se você está bem centrado. Bem centrado. Está bem arrumado, perfeito. Muito bem, vamos falar do Bezerra de Menezes. Oh, que alegria falar do Bezerra. Mais do que falar de Bezerra, porque eu penso que data que nasceu, que desencarnou, coisas assim pessoais, talvez não tragam para a gente coisas que possam ser relevantes para a nossa renovação, para o nosso aprimoramento, para o nosso desenvolvimento. Então, a ideia é de trazer coisas que o Bezerra fez que são impactantes e mostrar para a gente que é possível, mostrar para a gente as vantagens de tudo isso, né? Porque, na verdade, nós estamos na Terra em processo de aprendizado, todos nós estamos aqui em processo de crescimento, e nós precisamos encontrar paradigmas para que a gente possa seguir. E Bezerra de Menezes, obviamente, é uma figura muito forte dentro da doutrina, um exemplo de vida, é uma coisa muito boa. E, por um outro lado, nós vamos falar um pouquinho também de algumas curiosidades e algumas coisas engraçadas que aconteceram com Bezerra de Menezes, tá certo? Bom, eu não sei se eu vou de trás para frente ou de frente para trás, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: teve uma festa no mundo espiritual em 1950, faziam 50 anos que o Bezerra tinha desencarnado. Ele desencarnou em 15 de abril, não ia falar a data, né?
Já comecei errando. Mas ele desencarnou em abril de 1900 e em 1950 fizeram uma festa no mundo espiritual. Ah, uma festa, eu fico imaginando uma festa no mundo espiritual, como é que deve ser, né? O pessoalzinho com um copinho de água fluidificada, água com gás, água sem gás, água com saborzinho, tudo só água, né? Deve ser assim, né? Eu acho que não deve ter outra coisa lá que não seja água, eu não imagino outra coisa, mas enfim. E teve um convidado especial para essa festa, que foi um único convidado encarnado, que foi o Francisco Cândido Xavier. Ele foi o único convidado para participar dessa festa. Mas nessa festa aconteceu uma coisa muito, muito interessante. E qual foi a coisa interessante que aconteceu? Tá todo mundo lá reunido, Bezerra lá com o paletózão branco dele, aquela barba característica, né? Tá lá, todo mundo conversando, aquela coisa, né? E daqui a pouco começou a surgir uma espécie de algodão assim perto da parede, que foi tomando uma forma. E aí o que aconteceu? Materializou um espírito. No mundo espiritual, alguém consegue imaginar um negócio desse? Porque a gente sempre imagina que é assim. O mundo espiritual é uma coisa só, mas não é. Existem espíritos em condições ainda mais avançadas que precisam se materializar no mundo espiritual. Imagina só que coisa interessante que é isso. E aí se materializou lá uma figura de uma senhora muito distinta, e o nome dela era Celina. Quem era Celina? Celina era uma das enviadas de Maria, porque o Bezerra gostava muito de Maria, muito, muito, muito mesmo. Bezerra, todo mundo sabe, foi médico, foi do exército, depois foi médico, trabalhou na Federação Brasileira. O Bezerra medicou, ele tinha um consultório que ele dava consultas, um percentual gigantesco, talvez 90% das consultas dele eram gratuitas já no final, né, da sua encarnação. Além de dar a consulta, ele também dava o remédio, porque hoje em dia já é difícil achar uma consulta de graça, né? E ainda mais o remédio, porque normalmente a gente vai buscar o remédio na farmacinha, lá de onde dá uma consulta de graça, nunca tem, está sempre em falta, né? Mas ele dava o remédio, dava a consulta, acompanhava as pessoas, né, para o seu tratamento médico, então ele tinha esse condão, essa característica. E aí, está me devolvendo a água que eu esqueci aqui no mês passado, né? Mas o problema não é a água, é a garrafa, viu? É a garrafa que é especial, é. Ah, é? É a água. A água? Obrigado, brother. E aí, o que acontece? Tem lá aquela reunião, o espírito materialista traz com ela um pergaminho. Agora vocês imaginem, um pergaminho. Desenrola um pergaminho. Meu Deus do céu, vamos imaginando aí. Materializou já no mundo espiritual, desenrola um pergaminho e começa a fazer uma leitura, e todo mundo em silêncio, né? Então o Chico estava lá meio escondidinho, ele estava encabulado de estar na frente daqueles espíritos, né? Daquelas pessoas, aqueles seres tão extraordinários que eram os amigos do Bezerra, os amigos espirituais do Bezerra, enfim. E aí ela faz uma leitura. Nessa leitura ela diz o seguinte, que a Maria estava chamando ele para que ele acompanhasse a Celina, que viesse com a Celina, para subir de plano, ir para outros planos da vida, outros planos espirituais, outras condições maiores. E aí faz toda aquela formalidade, aquela leitura, aquela coisa bacana e tal, né? Aí o Bezerra fica meio surpreendido, assim, surpreso, fica pensando, não sabe o que responder na hora, e todo mundo ali esperando, né, que aquilo acontecesse, que ele seguisse com o marido e fosse embora, né, aquela coisa toda, aquele cenário assim, lindo, né, parecia um cenário de filme, né, aquela coisa assim, né, luzes, talvez tinha uma musiquinha de fundo, um negócio assim. Aí o Bezerra para e fala, Celina, estou até sem jeito de falar isso. Por que ele estava sem jeito? Porque ele ia fazer um pedido para Maria. Ele fez um pedido, ele falou assim, se a nossa mãe Maria permitisse, ele gostaria de ficar na terra até o último suspiro, até o último sussurro, até o último sentimento de dor que as pessoas tivessem na terra. Então ele pediu para Celina fazer esse pedido para Maria. Ele não queria sair da terra porque ele falava que na terra ainda tinha muito sofrimento, muitas pessoas sofrendo de tudo quanto é coisa, né? Doença, problemas morais, espirituais, tudo quanto é problema que tem aqui na terra, né? E ele não queria sair aqui da terra por causa disso. Bom, eu sei que a Celina, assim, num átimo de velocidade, assim, de repente ela some daquele ambiente
some no ambiente, não sei lá para onde que ela foi, né? E passado alguns poucos instantes, assim, poucos segundos, eu fico pensando, se o Bezerra está nesse lugar, que vem a Celina, que é auxiliar de Maria, e ela faz tudo isso ali, né? Fico imaginando a gente aqui na Terra, né? Como a gente é pequenininho ainda, como a gente é cheio de grosserias, de coisas grosseiras ainda aqui na Terra, né? Bom, aí ela volta, materializa de novo, e aí ela fala que Maria tinha autorizado ele a ficar na Terra até que houvesse, até o momento que ele quisesse. Que na hora que ele quisesse, ele poderia ir para onde ele, para esses planos que ela tinha convidado, ele estava autorizado a ficar. E aí ele deu um sinal de abnegação, de amor, porque quando ele desencarnou, ele ficou assim, em alguns instantes, um pouco assim, assustado, porque o desencarne dele foi um pouco difícil, ele passou alguns dias e meses numa cama, paralisado, ele não conseguia se movimentar na cama. E aí quando ele desencarnou, e daqui a pouco ele viu assim um ambiente de noite, né? Assim, um negócio enorme, assim, um horizonte enorme, cheio de luzinhas faiscantes, né? E aí os amigos espirituais chegaram perto dele e ele ficou ali meio sem saber o que fazer e tudo. E ele então tem a informação de que aquelas luzinhas, na verdade, era uma prece que todas as pessoas que ele tinha auxiliado estavam fazendo por ele ter desencarnado, né? Ele via ali, parece um show, né? Um show de luzes que ele enxergava dessas pessoas que estavam fazendo uma prece por ele. Bom, ele tem um renome muito forte, muito grande, porque trabalha com cura, mas também ele tem outros tipos de atividades. Mas ele tem uma falange de espíritos que trabalham com ele, uma falange de espíritos que vão para todos os lugares aqui do nosso Brasil, e esses espíritos falam em nome dele. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente vê, por exemplo, agora talvez não muito, mas uns tempos atrás a gente viu o senhor Divaldo Pereira Franco falar uma mensagem de Bezerra, e muito provavelmente ao mesmo tempo em outra casa espírita bem distante dali também tinha uma manifestação que falava em nome de Bezerra de Menezes, né? Mas era porque existe, né, um grupo, dezenas e dezenas de grupos que trabalham em seu nome. Então ele tem uma equipe muito grande trabalhando por ele em diversos ambientes de trabalho, né? Então é por isso que ele tem mais ou menos aquela condição de onipresença, ele pode estar presente em diversos lugares ao mesmo tempo, né? Porque são através dos seus representantes, por assim dizer, né? Bom, mas vamos voltar um pouquinho na história. Antes dele ser espírita, ele nasceu no Ceará e aí veio estudar medicina no Rio de Janeiro, lá no século XVIII. Ele foi contemporâneo de Kardec, ele conheceu Kardec, trocou cartas com Kardec. Mas antes de tudo isso, ele precisou fazer a faculdade de medicina, que ele foi médico, não é? E aí o paizinho dele teve um problema muito grave financeiro, perdeu as condições financeiras que o pai tinha, porque o pai era muito honesto, muito enérgico com as suas contas. E aí na fazenda que eles tinham lá, teve lá um problema e ele teve que pagar e ficou sem nenhum dinheiro, e ele avisou o filho que não podia mais mandar dinheiro para ele no Rio de Janeiro por causa da faculdade. Aí ele resolveu dar aulas, e um dia apareceu um aluninho lá querendo aulas de matemática, que não era o forte dele. Ele ficou um pouco assim constrangido, mas aceitou dar aula para o aluno, e aí o aluno fez um pagamento para ele de algumas aulas na frente. Então o que aconteceu foi que ele se preparou para essa aula, mas o aluno nunca mais voltou. Ele recebeu o dinheiro da aula e o aluno nunca mais voltou, né? Passado alguns anos, quando ele estava também numa situação difícil, estava lá meio preocupado, ele recebeu uma comunicação interessante chamada Comunicação Espiritual Escandalosa. Já ouviram falar isso? Nunca ouviram? Mas se eu fizer alguns starts aqui, vocês vão perceber que todo mundo já passou por uma situação dessa. O espírito estava se comunicando na casa espírita que ele trabalhava. Ele chegou a trabalhar na presidência da Federação Espírita Brasileira, né? Então a Federação Espírita Brasileira, 2 séculos atrás, era diferente do que é hoje, tudo, né?
E aí fala assim, Bezerra, fica tranquilo, porque se você tiver algum problema, a gente envia outros alunos de matemática para você. Mas só ele sabia desse detalhe, desse aluno de matemática, né? E aí ele percebeu que esse aluno tinha sido encaminhado justamente para atendê-lo, para ajudá-lo naquele momento difícil que ele viveu. Bom, outras coisas interessantes que aconteceram com Bezerra, eu trouxe aqui alguns livrinhos. Bezerra de Menezes, ele foi parlamentar, ele foi, se não me engano, vereador, depois deputado estadual, federal, na época era um pouco diferente as coisas, né? E aqui tem, nesse livrinho aqui, não é que eu queira me exibir, já me exibindo, né? Esse aqui é um livro raro que tem no Congresso Nacional, com todas as propostas parlamentares dele, diversas propostas, olha que interessante, tem diversas propostas. E dentre essas propostas, tem uma delas que as pessoas tinham muita dificuldade no tempo dele, que as pessoas compravam no armazém. Aí no armazém marcava na caderneta, né? Quando a pessoa recebia no final do mês, a pessoa ia lá pagar a caderneta. Quando o dono do armazém recebia a caderneta, sempre tinha uns trocos que tinha que dar para a pessoa, mas eles nunca davam troco, eles davam mais bala, coisas assim para completar o troco. Isso era muito comum até pouco tempo atrás, né? Mas ele fez um projeto de lei que foi aprovado, que era que os donos de armazém tinham que dar o dinheiro para a pessoa, não bala, guloseima, essas coisas por troco. Tinha que ser dinheiro mesmo, porque as pessoas ganhavam muito pouquinho e esses pouquinhos, esses trocos faziam muita diferença, muita falta ao longo dos dias da pessoa. Então tem diversas emendas, tem diversas propostas, muitas delas foram aprovadas. E passado algum tempo, Bezerra foi fazer uma visita, foi voltando do seu trabalho, indo para casa, ele pegou um trem, encontrou com um senhor que ofereceu para ele, conhecido dele, um exemplar de O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. E ele falou Livro dos Espíritos, né? Porque se hoje ainda a doutrina espírita é tão mal falada, né? Imagina 200 anos atrás, então ele pensou com ele mesmo, assim, não é? Bom, eu acho que eu não vou para o inferno só por ler um livro, né? Então eu vou me dar uma chance de ler esse livro. E qual não foi a surpresa dele? No trajeto, ele começou a ler o livro com uma velocidade, porque ele conseguia observar ali muitos conceitos que ele já trazia dentro dele no Livro dos Espíritos. Ele já trazia aqueles conceitos muito fortes. Então foi uma leitura muito fácil. E a partir daí ele se tornou espírita. Ele chamou os seus colegas do exército, que ele chegou a ser médico do exército, para fazer uma declaração pública de que ele era espírita e não era mais católico. Mas isso para mim foi uma bomba, né? Porque se ainda hoje as pessoas perguntam para a gente qual é a nossa religião, e a maioria de nós sabe o que fala, eu sou espiritualista. Ele não responde nada, né? Porque espiritualista é qualquer coisa. Mas ele fez questão de chamar todos os amigos, as patentes do exército, todas as pessoas para fazer uma declaração pública disso. Claro que foi um problema, o irmão dele ficou super revoltado. Aí o irmão dele escreveu uma carta para ele. Olha a carta que o irmão dele mandou, deu um livro. A resposta que o Bezerra mandou para o irmão deu um livro. E nessa resposta aqui, que ele tirou numa noite para responder, ele disse que pegou uma vela e pôs, porque no tempo de Kardec também tinha dificuldade, né, de eletricidade, de lâmpada elétrica, essas coisas, né? Então ele pegou uma vela e escreveu essa carta. Por isso é o nome, uma carta de Bezerra de Menezes. E aqui ele explica por que ele adotou a doutrina espírita como sua religião. E dentre as suas informações aqui, no final ele diz o seguinte: eu acho que eu não devia falar o final desse livro, porque depois ninguém lê, né? Ninguém quer ler. Melhor não falar, né? Sim ou não? Melhor falar? Bom, vou falar só o final, depois tem muita coisa aqui que você também gostaria de ler. Tem esse livro aí, Clóvis? Veja se tem. Acho que tem. É rapidinho, uma leiturinha rápida. Aquele outro livretinho que é muito interessante não tinha. Não, né? Aquele que você me deu. Bom, então ele explica no final do livro, fala assim: vamos fazer um trato nós dois. Quem morrer primeiro vai tirar a prova, né? Aí vem para avisar o outro que está acontecendo do outro lado. Se está no inferno,
ou se está no mundo espiritual, sei lá, alguma coisa assim. Foi o combinado que ele fez com o irmão dele, né? Mas, obviamente, ele teve problema com a família também, porque as pessoas não aceitavam. Hoje ainda nós temos isso, né? Tem algumas pessoas que não aceitam mudanças de diretrizes, mudanças de rumo, é um grande problema. Lembra da manifestação espiritual escandalosa? O que significa isso? São coisas que acontecem com a gente que a gente chega à conclusão que ali tem nitidamente uma mão invisível mexendo ali. Agora, com esse último acidente, se vocês perceberem, depois que aconteceu essa tragédia horrorosa, algumas pessoas vieram a público declarar o seguinte: tinha um grupo de médicos lá, 8 ou 10 médicos que não vieram, era para ter vindo nesse avião, não vieram por qualquer motivo. O pai falou para a filha que ele não queria que ela viesse, ela pegou e não veio. Um outro grupo de pessoas foi pegar o avião, foi para o lugar errado, perdeu o avião, foi embora e eles perderam o avião. Então isso se chama assistência espiritual, assim, escandalosa, como são coisas assim que são muito, muito fortes e muito evidentes. Que aqui na Terra as pessoas nominam como sorte ou azar, essas coisas assim. E na verdade não, são as mãos espirituais que estão cuidando disso, né? Agora mesmo, vindo para cá, eu vi um pedacinho de um vídeo daquele acidente que teve em julho, se eu não me engano, de 97, daquele avião da TAM, que caiu aqui no nosso aeroporto, tipo 190 pessoas, não é? Eu me lembro de um caso curioso. Esse avião, ele passou com a rodinha da frente em cima de um táxi, e o teto do táxi abaixou um pouquinho, né? E naquele táxi, na verdade, tinha uma pessoa, né, que ia pegar um avião e esse avião atrasou, enfim, esse acidente causou uma possibilidade muito boa para essa pessoa, né? Então não aconteceu nada com o táxi, só amassou, né? Foi uma coisa assim assustadora, porque teve aquele negocinho passando em cima e o teto do táxi amassa e a pessoa fica ali e tal. Então são coisas espirituais escandalosas que acontecem com a gente aqui, não raras vezes. Às vezes a gente vem assim de um jeito, né? Vem derrubado, sabe, entristecido, aconteceu alguma coisa em casa, em família, no trabalho. E aí quando a gente se percebe aí na rua, você está com um pensamento positivo, está até querendo cantar uma música, está com outras ideias. Tem diversas ideias depois que sai, fala, não, aquele problema eu vou resolver facinho, desse jeito, daquele jeito, outro. Então isso é assistência espiritual, assim, escandalosa, é muito forte isso que acontece com a gente, não é? Como acontecia com ele. Bom, vamos falar um pouquinho mais do seu trabalho. E o seu trabalho foi assim, tem um dos casos que ele atendeu, esse livrinho aqui, olha. Tem história, tem diversas histórias, mas tem também diversas fotografias, né? E aqui tem inclusive onde era o consultório que ele trabalhava. E nesse consultório ele atendia as pessoas. E não raras vezes ele mandava a pessoa pegar o remédio na farmácia, que era embaixo do consultório dele, e a pessoa atendia e punha no nome dele, do Bezerra, a dívida, né, da pessoa. Mas a coisa foi ficando muito difícil. E aí teve um dos casos que ele não tinha mais nada, o moço da farmácia falou que não podia mais deixar sem pagar, porque estava comprometendo também o dia a dia da farmácia, aquela coisa toda. E aí tem uma senhora que vai lá e ele dá um abraço naquela senhora, pede muita ajuda de Maria, e aí ele vê uma corzinha assim projetando em algum lugar, não, acho que uma cor de rubi projetando em algum lugar, e aí ele percebe que ele está com o anel de formatura. Aí ele tem uma ideia, ele tira o anel de formatura e dá para essa senhora, para ela reverter em dinheiro, para poder comprar aquilo que ela precisava, né? Então a gente tem um outro livrinho interessante aqui, que é esse daqui, chamado Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? Que a gente também poderia conhecer, tem casos fantásticos, maravilhosos aqui, mas o caso mais relevante é sobre esse livrinho aqui, que foi escrito por ele, não é um livrinho psicografado, é um livro escrito pelo Bezerra. Tem alguns livros escritos por ele, 1 ou 2 romances, mas esse aqui é muito interessante. Esse daqui é um trabalho que ele tinha com o filho, que tinha um problema, uma espécie de uma loucura, né? Que na verdade não é loucura, é um processo obsessivo muito grande. E o Bezerra trabalha fortemente para ajudar o filho. E ele descobre quem é aquele espírito, por que ele estava fazendo aquilo. Então ele estava fazendo aquilo com o filho, porque na verdade
ele queria alcançar o Bezerra, mas como o Bezerra tinha subido muito de patamar, ele não conseguiu alcançá-lo, assim, para prejudicá-lo. Aí ele fez uma economia reversa e pensou assim, se eu prejudicar o filho, por consequência ele também vai se sentir prejudicado, porque ele vai querer ajudar o filho, óbvio, né? Bom, ele trabalha intensamente nisso e descobre que o problema do filho não era loucura, era obsessão. E aí ele lança esse estudo que facilitou e ajudou muito a época, quando as pessoas eram internadas por motivos obsessivos, muitas vezes, né? A pessoa falava sozinha, ou gesticulava ao ar, ao vento, ou tinha ideias assim miraculosas, coisas assim, né? Coisas assim nítidas de uma obsessão. Isso ajudou, porque isso ajudou a entender mais ou menos o que acontece com essas pessoas. Mas o caso do filho é interessante porque o filho, ele tinha tido uma encarnação junto com o Bezerra, que era o pai, remota, muito antiga. E essa reencarnação tem num livro do Emmanuel. Nesse livro do Emmanuel se chama Ave Cristo. Alguém já se lembra de ter visto esse livro? Aqui em cima tem um livro Ave. Aliás, para a gente conhecer um pouco mais a doutrina, seria legal se a gente conseguisse ir puxando o fio da meada, né? Esse livro aqui remete a gente ao livro Ave Cristo, porque lá tem uma encarnação do filho e do Bezerra. Vou contar um pedacinho do livro para vocês ficarem motivados a ler. Muito lindo. O Bezerra tem uma senhora casada, mas essa senhora assim, se engraça lá com um romano muito poderoso. E aí eles conspiram em matar o Bezerra, que não era Bezerra, era outro nome. E aí ele fala com o Bezerra, né, com aquela amizade superficial, que ele teria um trabalho com o Bezerra numa outra cidade e que ele precisaria ir para lá, né? Aí ele pega um barco, um navio e vai para lá, né? Vai para esse lugar. Só que nesse navio tinha uma pessoa contratada para matar o Bezerra. E aí ele está lá no navio, de repente alguém entra no quarto dele, meio esquisito, com faca na mão, essas coisas, né? Só que quando esse assassino entra para matar ele, o que acontece? Ele reconhece o Bezerra como sendo o benfeitor, tanto do pai dele como dele, quando ele era criança. Então ele achava que ele tinha uma dívida moral com esse Bezerra, né? Estou falando Bezerra para a gente não perder o fio da meada. Tem uma dívida moral com ele, e aí ele fala que ele não podia matá-lo porque ele devia a vida dele para ele, né? Bom, aí o moço fala para ele ficar lá e sai um pouquinho, dá uma voltinha ali pelo navio, daqui a pouco ele volta com umas roupas umas roupas assim de sacerdote. Ele fala assim, a partir de agora você vai se chamar Irmão Corvino. Porque ele matou o irmão Corvino, pegou as roupas dele e deu pro Bezerra usar as roupas do Bezerra, porque ele não podia chegar no porto e dizer que não matou o cara, porque tinha uma dívida com ele, obviamente, senão ele ia morrer também, né? Então ele matou uma pessoa no lugar do Bezerra. Bom, o irmão Corvino vai para esse lugar, era uma armadilha, na verdade, ele não tinha nada esperando por ele lá, obviamente, era só para ele ter morrido, para o moço ficar com a esposa dele, aquela coisa. E aí o filho vai crescendo e ele trabalha lá com crianças, uma série de coisas. E ele vai devagarzinho se aproximando do filho. O filho morava numa casa bonita, um palácio, e ele vai como jardineiro. E devagarzinho ele vai encontrando, se aproximando, né, desse filho. E cria uma certa amizade, fala com muito amor, com muito carinho, né, com ele. E num determinado dia, isso é no livro Ave Cristo, viu? Num determinado dia, o irmão Corvino então fala se ele não queria conhecer as crianças que estão sob a tutela dele. Ele falou, gostaria sim, tragam eles aqui para tomar um lanchinho com a gente e tal. Aí ele trouxe a criançada lá para o palácio, que era do filho, mas o filho não sabia que era ele o pai, né, aquela coisa toda, né? E aí ele fala, bom, vamos apresentar alguma coisa pro nobre aqui e tal, né? Aí ele chama um dos meninos, um menino chamado Silvano. Aí vai lá o Silvano e começa a fazer a prece, né? A prece. E ele fala então duas palavras. Depois que ele termina essas duas palavras, o dono da casa, que era o filho do Bezerra, ficou totalmente transtornado. Mandou soltar os cachorros que ele tinha, mandou os soldados lá atacarem as crianças. Foi um horror. E o Bezerra naquele meio não sabia o que fazer, né? Então, o Silvano,
ele falou duas palavras. Quais foram as duas palavras? Senhor Jesus. Como se a gente fosse começar uma prece, né? Quando ele falou Senhor Jesus, o filho do bezerro perdeu a cabeça. Um cachorro pegou o Silvano, o pescoço do Silvano, e o menininho faleceu, morreu, né? Mas aí o bezerro fica naquela condição, é preso, sabe? Dá uma confusão enorme esse encontro. Bom, no livro vocês vão ver que isso desenvolve, ele ainda tem chance de ajudar o filho. Eu tenho até a vaga lembrança, já faz muito tempo que eu li, mas eu tenho a impressão que o filho ficou cego, né? Ele começa a acompanhar o filho em diversos lugares. Enfim, tem uma série de desdobramentos esse irmão Corvino, que é o Bezerra, com esse filho. E esse Silvano, depois de alguns anos, reencarna no Brasil, né? Assim como o Bezerra também, né? Reencarnou no Brasil. O filho do Bezerra também reencarnou no Brasil, que é exatamente esse menino aqui do livro, que é o filho dele novamente, né? Então nós temos toda uma trama aí desenrolada. Bom, quem quiser conhecer um pouquinho da obra mais profundamente, tem esse livro aí, Vida e Obra do Silvio Brito, que também é muito interessante. Certo? Ficou cansativo isso? Mais ou menos? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, e o que é interessante no Bezerra é que ele era muito esperto, sabe por quê? Porque ele só teve uma sogra, apesar de ter casado 2 vezes. Sabe por quê? Ele casou com a cunhada, a esposa faleceu, ele casou com a cunhada. Olha como é esperto. Só teve uma sogra, né? Desculpa, viu, Bezerra, dessas fofocas aí, né? Desculpa, mas é mais pra gente se preparar para o nosso passe. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar para ajudar vocês, tá bom? Bom, eu tenho aqui esse folhetinho, eu vou passar para vocês. Quem quiser, eu acho que eu vou deixar na mesinha. E tem um caso aqui que o Bezerra acompanhou já no mundo espiritual. E esse caso era tão complicado, não era nada da família dele, era um caso de uma casa espírita, mais ou menos igual a nossa aqui. E ele não conseguia obter a cura, não conseguia. E aí eles fazem uma espécie de deslocamento do perispírito do corpo, né? Tiram o perispírito do corpo e fazem uma assistência no perispírito, né? Porque esse senhor, que foi o beneficiário, ele tinha um comprometimento com a vida na época dos faraós. Os faraós tinham muita coisa ocultista, né? Tinham muita coisa assim, obscuras, né? E mexiam muito com a mediunidade, mas não sabiam mexer como se deve mexer como Cristo, né? Porque também não tinha o Cristo na época, mas ele se comprometeu muito com isso, fez mal para muitas pessoas por ter uma mediunidade muito forte, muito grande, e isso foi trazendo de encarnação em encarnação. E nessa última encarnação, o Bezerra fala que ele recebeu um apoio para ser atendido. E aí vocês vão ver a forma em que ele foi atendido. Mas o que é interessante é que também tem um desdobramento. Os espíritos falam que eles tiveram que usar espanador de pó, vassoura, essas coisas, na casa dele. Olha só, na casa física, material dele, né? Desse senhor que foi atendido. Olha que interessante. Então a gente pensa que vai para o mundo espiritual, vai estar livre de louça, vai estar livre de vassoura, né? De pano, de pó, essas coisas, né? Mas tem muita coisa que nos espera, viu, gente? Muita coisa. Olha aí, Clóvis, depois quem quiser se servir. Tá bom, obrigado. Então é isso. Muito obrigado. Tem bastante. Deixar com você? Pode distribuir para todo mundo. Eu guardei um para deixar na casa. Vamos lá então, pessoal. A nossa parte agora, que é fazer as vibrações. Então vamos fazer vibrações pela paz mundial. Que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, das negociações, a paz para todo o nosso planeta. Vamos vibrar muito especialmente pelo Oriente Médio. A paz entre Israel, o Hamas, o Hezbollah, o Irã, possa ser uma paz duradoura, uma paz para toda aquela região que está explodindo em ódio, em rancor, em desarmonia.
mas que as bênçãos de Jesus possam cair ali, cobrir toda aquela região, trazer muita paz, trazer compreensão e orientação a todos aqueles dirigentes. Nós vamos vibrar também pelos dirigentes de Ucrânia e Rússia. Que todos esses dirigentes possam também encontrar, através do diálogo, a paz para os seus povos, a paz para as suas regiões. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem também, através das negociações, a paz, o equilíbrio para o nosso país, com crescimento, com educação, com muita saúde, com muita alimentação ao povo brasileiro. Vamos vibrar também por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, o Mestre Jesus, que a tua presença ali se faça, trazendo a cura, trazendo o alívio das dores, das tensões, que cada um desses irmãos possam obter aquilo que procuram. Vamos vibrar também por todos os detentos, que esses nossos irmãos possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão àqueles a quem eles prejudicaram. E nós vamos pedir também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Mestre Jesus, que as suas caravanas socorristas possam resgatá-los, ajudá-los, esclarecê-los, orientá-los no caminho do crescimento espiritual. Nós vamos vibrar por todos aqueles ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que o teu Evangelho, Mestre Jesus, possa ser a luz para que eles se livrem desses vícios e sigam um caminho de harmonia interior, de paz e de crescimento. Vibremos por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em creches, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente. Mestre Jesus, que possam todos esses irmãos seguir um caminho, tendo como o teu exemplo, Mestre Jesus, a direção que eles devem tomar. Vamos vibrar também pela paz de todas as religiões, pela paz a todos os lares em desarmonia. Que a tua luz, Mestre Jesus, leve a paz a todos esses lares. Vibremos por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos. Que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho a tomar para resgatar esses irmãos. Nós vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, desta encarnação e de encarnações passadas. Mestre Jesus, que os nossos guias espirituais possam levar o nosso pedido de perdão a todos os nossos desafetos, mesmo aqueles desta encarnação. Mesmo que não possamos levar diretamente o nosso pedido de perdão, que o plano espiritual, que o astral leve até eles, nas suas horas de repouso, o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos nossos males praticados. Vamos seguir também, Mestre Jesus, pedindo pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Todos eles recebam tua luz, recebam a tua paz, o teu amor, o teu equilíbrio. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com os nomes da nossa live de hoje. Tanto o pessoal que está assistindo conosco, tanto o pessoal cujos nomes foram colocados no chat da nossa live para vibrações. Todos eles recebam, Mestre Jesus, a tua luz, as suas bênçãos, o teu amor. Vibremos pelos nossos lares. Que a tua luz branca e esterilizadora possa esterilizar os pisos, tetos e paredes da nossa casa, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios. Que todos aqueles irmãozinhos que venham trazer a discórdia possam ser encaminhados e esclarecidos no mundo maior da espiritualidade. E vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, recaiam sobre nós.
possamos levar para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, onde estivermos, a tua paz, a tua calma, a tua harmonia, Mestre Jesus, e por que possa tudo isso ser distribuído nesses locais. E que Deus Pai possa nos abençoar, nos iluminar agora e sempre. Agradeçamos a Jesus a oportunidade de estarmos aqui presentes, a oportunidade de estarmos nesta casa que com tanto amor nos acolhe. Que possamos, Mestre Jesus, receber a tua luz e possamos contar com essas equipes médicas que trabalham nesta casa a nos ajudar, a nos apoiar. Que Deus Pai possa nos abençoar, nos iluminar agora em frente e sempre que assim seja. Vamos então aos nossos recadinhos, né? Primeiro vamos falar das nossas cestas básicas que a gente distribui todos os meses, as 35 famílias que a gente ajuda, e pedimos a vocês que nos ajudem trazendo alimentos não perecíveis, quaisquer que sejam, em qualquer quantidade, e deixem com o Luiz no bazar, por favor, que ele depois faz o arranjo das cestas básicas para serem distribuídas. No fim, no saída da sala de cromoterapia, vocês vão ter o nosso bazar. O nosso bazar também serve, tudo que vocês comprarem ali será revertido para a manutenção da casa, para as cestas básicas. Então, tudo aquilo é ajuda para as nossas famílias. Nós temos nas sextas-feiras, nesta casa, o curso básico, o curso de orientação e educação mediúnica. O curso de orientação e educação mediúnica tem como pré-requisito ter feito o curso básico. E vocês podem se inscrever com a Beth aqui na recepção, caso queiram fazer curso básico ou o curso de orientação e educação mediúnica. Todos os cursos, os dois cursos, são com aulas online e uma vez por mês aula presencial na casa para a gente se conhecer melhor. E vamos assim seguindo. Nós temos às quintas-feiras entrevista de orientação. Entrevista de orientação, aqueles que precisarem de conversar, colocar algum assunto para fora, pedir alguma coisa, ou se candidatar a fazer o tratamento de cura, que é o último sábado de cada mês, passem pela entrevista, Clodomir vai orientar vocês e vai encaminhar vocês para o tratamento de cura no último sábado de cada mês, às 9 horas da manhã. Nós temos no andar de cima uma biblioteca com pelo menos 1000 títulos, que vocês podem pegar, ficam com os livros durante um mês e devolvem, trocam, pegam outro e estudem e aprendam um pouco mais sobre a doutrina espírita. Nós temos aqueles que quiserem trazer a sua garrafa de água, podem trazer a sua garrafa de água para fluidificar. Quando vocês entrarem na câmara de cromoterapia, essa água será fluidificada, só tirar a tampa e deixar embaixo das suas cadeiras. Os cromoterapia individual e água fluidificada também individualmente. Nós temos, como vocês sabem, a nossa live hoje e live domingo, todas as 2 às 20 horas, no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Contamos com vocês. Deus os abençoe, uma excelente cromoterapia a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.